acho que você deve ter na sua história alguma galeria de gente que você fala assim, eu vou botar esse cara na minha galeria porque ele marcou minha vida, ela marcou minha vida. Pode ser uma professora de escola, uma tia, uma avó, uma irmã da igreja, alguém que você seleciona e coloca assim na galeria e acaba se tornando a galeria dos seus heróis na fé, a galeria dos seus preferidos, daqueles que te ouviram, que te entenderam. O meu primeiro contato com o Silvestre, e ele vai dar risada, porque eu lembro do que eu disse para ele, eu estava no refeitório da faculdade, não queria fazer teologia, porque eu achava que aquilo era uma grande besteira. Ainda não acho que é uma grande besteira, mas ainda, enfim. E eu estava sentado, há controvérsias, né? Agora tem um pouco mais de argumento para argumentar. Mas eu estava sentado lá, e o Silvestre sentou do meu lado e falou, e aí, cara, tudo bem? Beleza, beleza e tal. Oh, quem é você? Aí eu usei a seguinte frase, eu estava naqueles dias deprimidos, melancólicos e todo sensível, né? Eu sou um proscrito. Lembrou agora? Ele deu risada, proscrito, mano, como assim? Isso não é uma palavra usual, né? Porque eu estava lendo a história de Davi estava fugindo, e eu me sentia tipo Davi, sabe assim? Proscrito. Mas explica direito isso aí. Aí eu expliquei para ele foi, né, bateu no meu ombro, que isso, cara, você vai ficar bem e tal e tal. Bom, passaram-se 4 anos de estudos juntos e realmente o Silvestre me abençoou assim. Eu não tenho como mensurar o papel do Silvestre na minha história, na minha vida, naquele momento, e os reflexos dessa amizade espiritual, desse discipulado, eu diria, para o resto da minha vida. Então, o Silvestre é um daqueles que eu vou dizer a Deus, Senhor, eu tenho gratidão por ele, eterna, e só o Senhor pode pagar, só o Senhor pode recompensá-lo pela paciência dele comigo, pelos dias de luta que vivemos. O Silvestre me ensinou a não ter medo do diabo, o Silvestre me ensinou a ser instrumento de Deus para a libertação das pessoas. A gente visitou, fizemos semanas de libertação, viagens missionárias, né? Acordar de madrugada, ficar naquela coisa, naquela expectativa, e eu aprendi muito com o Silvestre, apesar de sermos batistas de carteirinha, né, Silva? Deus nos deu Deus deu a ele esse dom especial, essa sensibilidade com as questões do mundo espiritual, da maldade, e a influência disso na nossa vida, né? Então é uma alegria muito grande, irmãos. Eu gostaria que vocês o recebessem, já têm recebido, eles já têm sentido o nosso carinho por eles, mas gostaria que os irmãos recebessem eles com muita alegria. Eu quero dar a ele todo o tempo do mundo necessário para ele ficar bem à vontade aqui e nos conduzir na reflexão sobre o que Deus colocou no coração dele para essa manhã. Deus abençoe a Silva, obrigado por estar aqui. Valeu, valeu. Amém, né? Já estou até emocionado já, né? Mas graça e paz, irmãos, bom estar aqui com vocês. Realmente, Deus me abençoou dando essa italianinha linda. Está fazendo aniversário hoje. Eu vou dar o presente dela mais tarde. E nós estamos juntos há 39 anos, né? 35 de casados, né? Temos 3 filhos, os 3 estão casados, né? Meu filho mais velho trabalha e mora no Chile, as meninas também estão na igreja que eu pastoreava, lá no Jaraguá, fiquei lá 15 anos. Minha filha mais nova é a líder dos jovens, com meu genro. E nós, há uns 3 anos, 2 anos e meio, fomos pastorear em Franco da Rocha. Então, de maneira que agora eu estou pertinho do Juqueri, está fácil. Qualquer coisinha é só me jogar lá que eu estou lá. Mas, meu amigo, minha amiga, olha para o seu irmão e fala assim, sua batata está assando agora de manhã, velho. Vocês vão ver como Eli foi louco de me chamar para vir aqui. Amém, irmão? Nós vamos orar e tudo que o Eli falou é verdade. Lógico que 90% é gentileza dele, mas a gente teve um tempo muito, muito grande juntos, muito especial mesmo. O Chiquinho também, lá do Jabaquara, um tempo de muita descoberta, né, amados? Nós éramos jovens, né? O que foi? Ô, meu, estou com 58 anos, né, meu? Tempo muito precioso, né? E a gente se encontrar firmes na fé é bênção de Deus, né? É só Deus para sustentar a gente.
Eu queria que você orasse comigo, fala assim: Senhor Jesus, fala comigo nessa noite, nessa manhã, que a tua palavra, Senhor, possa me ensinar, me consolar e me corrigir, e que o caráter de Cristo seja edificado em mim nessa manhã. Amém. Eu falo isso porque faz tempo que eu não prego de manhã. Nós lá só temos culto à noite, né? Então, por isso que eu dei essa mancada. Mas, irmãos, uma das coisas que me surpreendem enquanto ele coloca a mensagem lá, acho que você, na caminhada, nesses anos todos, e a gente trabalhando com libertação, com batalha espiritual, é que a gente vai vendo algumas figuras que passam pela nossa vida, e a gente acha que vai ser um grande cristão. A pessoa começa assim, a 100 por hora, e vai e ora, e ajuda a lavar a igreja, né? Vai lavar o banheiro da igreja comigo, amém. Falo, esse aí acho que vai ser pastor, rapaz, não é para você. E aí, de repente, não mais que de repente, é que nem balão, né? Parece que a tocha apaga. E aí começa a faltar na igreja. Aí você vai atrás, estou bem, está tudo bem, pastor, tudo tranquilo. De repente, sumiu. Desistiu da caminhada. Isso é uma das coisas que no ministério, até hoje ainda me chocam, me intrigam, me deixam ainda perplexo. E o que me deixa mais chocado ainda é aquele que ele continua na igreja, ele vai caminhando, aí ele fica lá 10, 20 anos na igreja, mas ele não muda. Ele não muda. Ele continua a mesma figura que era antes de se converter. Isso é fácil ver quando você vai na casa dele, vê o jeito que ele trata a mulher, vê como ela trata os filhos. E a gente, às vezes, se depara com situações assim, super chatas, né? De um crente antigo não conseguir se relacionar bem nem com os filhos. Isso é uma das coisas que ainda me deixam intrigado. E aí, como a gente trabalha com ele, você fala, é demônio, não é? Manda unge o cara com... E é o tipo do cara que você pode mergulhar num balde de óleo que o bicho não anda, velho. Tem alguns que eu já mandei até lá na noite do descarrego já. Verdade. E aí, claro, vou sair duro, mas não estou, eu continuo mesmo. Na verdade, irmãos, nós vamos falar sobre esse tema chamado filáusia. Eu queria que você abrisse sua Bíblia. Antes de a gente explicar o que é filáusia, eu vou continuar essa introdução. Mas vamos primeiro ler o texto. E eu quero que você acompanhe essa construção desse raciocínio com a gente. A nossa oração é que seja bênção para nós nessa manhã. Mateus capítulo 16, versículo 24. Diz assim: Então, disse Jesus aos seus discípulos: se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por minha causa, achá-la-á. Pois que vantagem tem o homem em ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Amados, quando a gente pensa na nossa caminhada, eu cheguei a algumas conclusões assim, muito fortes. A primeira é de que nós só estaremos totalmente restaurados no dia que a gente encontrar com Jesus. Lá realmente a gente vai, e a Bíblia diz algo extraordinário, que o céu não vai ser um céu estático, a gente não vai ficar todo dia lá, santo, não, a gente vai aprender mais de Deus, né? Vamos ser transformados de glória em glória. Aliás, eu acho que o céu é um negócio meio dinâmico. O meu céu é diferente, né, irmãos?
o meu céu, ele é uma praça de alimentação, né? É verdade. Uma fonte de Coca-Cola, outra de Ades. Jesus me abraça e fala, cintucha, filhinha. Mas, pô, lá não vai ter colesterol, não vai ter pressão alta, meu, come à vontade, né? Mas o fato é que a gente, na nossa jornada, a gente vai percebendo que a gente tem dificuldades para superar nossas limitações, e às vezes a gente tem dificuldade até para identificá-las. Evidente que todos nós fomos criados ontologicamente bons, Deus nos criou perfeitos, mas o pecado nos adoeceu. O pecado nos adoeceu. E a coisa é tão séria que Paulo, o grande Paulo, de repente, ele abre o seu coração e diz lá em Romanos, capítulo 7, versículo 15 e 16, que o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E o mal que eu não quero fazer, eu insisto em fazê-lo. E ele dá um brado de desespero, quem vai me livrar dessa situação? Impressionante. O pecado, amados, foi um negócio tão impressionante na nossa vida. O pecado fez um estrago tão grande. Eu não sei se vocês já pensaram nisso, que foi necessário Deus enviar Jesus. E Jesus sofreu o que sofreu. Porque eu fico imaginando, né, que se tivesse alternativa, Deus acho que, vamos dar um jeito aí, né, vamos fazer aí um arranjo aí. Mas para enviar Jesus e padecer o que padeceu, para resgatar gente que nunca quis amá-lo, gente que o matando, ele diz ainda, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Você acha que o Pai não perdoou? Né? Então o pecado, amados, foi uma coisa cósmica nas nossas vidas, que adoeceu de maneira irremediável o nosso coração. E me parece que, de alguma forma, o homem pós-moderno, irmãos, ele se tornou um pouco ingênuo em relação ao poder do pecado e da maldade. A gente tem visto aí a violência no Brasil, a gente tem visto aí a situação no Rio de Janeiro, e eu não sei o que o Rio de Janeiro é pior que São Paulo, porque acho que é só a imprensa, porque a Globo está no Rio, né, dá mais evidência. Mas São Paulo, irmãos, também tem lugares aí que é difícil andar, velho. No Brasil inteiro. Quer dizer, me parece que, embora a gente veja hoje algumas pessoas falando sobre o poder da maldade e do mal, ainda é uma discussão bastante ingênua. Bastante ingênua. É só você ouvir aí os intelectuais dizendo que a solução do Brasil é a educação. Já ouviu essa conversa? Eu acho que a educação vai ajudar. Mas eu vejo muita gente estudada aí, presa na Lava Jato, né? Não é? Muita gente estudada, usando sua capacidade para roubar dinheiro, para fazer coisas terríveis. Outros dizem que o problema é social, que o problema é a cultura brasileira, uma cultura de escravidão. Eu já vi essas conversas. Eu fui comunista, né? Então a esquerda tem uns discursos assim, bastante elaborados, para tentar justificar o seu próprio fracasso enquanto ideologia. E a igreja de hoje, me parece, irmãos, um pouco anestesiada com relação a isso. Eu não sei qual é a impressão dos irmãos, mas a minha impressão pessoal, e hoje está difícil você ouvir sermões, porque no púlpito hoje a gente ouve muito pouca palavra, muita ideologia e muito autoajuda cristianizada. Ricardo Gondim falou há muitos anos que Karl Marx tinha dito que
a religião, enquanto instrumento de manipulação do povo, é o ópio do povo. O ópio deixa a pessoa meio anestesiada, né? E ele diz que a religião hoje é a cocaína do povo, que deixa o povo elétrico achando que pode tudo. E a gente vê hoje cristãos assim, completamente sem noção do básico que a caminhada com Cristo pressupõe, que é negar-se a si mesmo. Me parece que a nossa ingenuidade em relação ao pecado nos fez hoje, e ainda existe hoje, igrejas que se preocupam demais com os pecados morais e se preocupam de menos com os pecados sociais. A gente expulsa, exclui, condena e julga um jovem e uma jovem que se apaixonaram e se envolveram sexualmente. Mas a gente tolera aquele crente mala, né? Chato, fofoqueiro, irritante. Parece o Smurf, né? A igreja vai para a praia, eu odeio praia. A igreja vai para o monte, eu odeio monte. A igreja vai fazer oração, eu odeio oração. A igreja vai cantar, chega de cantar. Eu falo, meu, o que você gosta, velho? Não é assim, amado? Tem crente que é um negócio impressionante. Aqui não acontece essas coisas, né? Só em Franco da Rocha, meu. Festa de fim de ano, umas brigas que você fica... Onde esse pessoal está, meu? A mulher, pastor... Isso aqui é bolo, pastor. Se fosse para fazer isso, eu fazia. Por que você não me falou? Quer dizer, lá no Pan-Americano, nós tínhamos duas irmãs, duas nordestinas. Eu sou filho de nordestino, filho de piauense, com russo. Minha mãe é russa. Olha, pode olhar bem. Tudo de russo, né? Mas eu achava demais, quando elas tinham uns eventos, elas discutiam e brigavam para ficar na cozinha. E aí a briga delas era no baião de 2. É verdade, irmão. Que uma falava, isso aqui não é baião de 2. E a outra, isso aqui é baião de 2. E a igreja ficava dividida, porque elas queriam adeptos, né? Qual é o baião de 2 mais gostoso, né? E eu ficava no meio do furacão, né? Pastor, qual que o senhor gosta mais? Eu prefiro da minha mulher. Ó, saída pela direita, né? Mas eu não sei o que acontece, irmãos, conosco, que a igreja, no convívio, ela vai se tornando inocente, e a maldade vai entrando no nosso meio, o pecado vai sendo tolerado, certas coisas já não abalam mais, certas coisas não pressupõem mais uma caminhada, de tal forma que hoje a gente não consegue mais distinguir um crente de um incrédulo. Aliás, pelo contrário, às vezes nós vivemos e encontramos incrédulos com uma ética um pouco mais apurada que a nossa. É assustador isso. Crente picareta, crente caloteiro, está cheio, crente mentiroso, né? Esses dias chegou um cidadão lá no gabinete, mas me contou uma história que eu olhei e falei, Senhor, falo ou não falo, Senhor? Olhei, e ele fazia assim um solucinho, assim, meio, oh, meu Deus, vou falar. Era muita cara de pau, irmão. Aí eu falei, rapaz, o seu problema é demônio, sim. Demônio da mentira, velho. Você é um cara de pau mentiroso. Ô, pastor, deu no peito, né? Eu falei, é sua sorte que é só no peito, né, meu? Eu falei, você precisa tomar vergonha na cara, velho. E aprender a conversar e falar a verdade. Porque sem verdade, vamos discutir o quê? É isso que acontece. E eu queria falar sobre a Filáusia, porque nesse tempo eu descobri que essa tal de Filáusia... Quem aqui sabe o que é Filáusia? Eu também não sabia, viu, irmãos? Eu vinha saber procurando no dicionário. A Filáusia, na verdade, é considerada a mãe de todas as doenças espirituais pelos pais da igreja. Né? Que é, na verdade, um amor por si próprio. Filau
amor autos próprio. Filáusia, um amor por si próprio, que nos coloca numa... E eu trouxe aqui uma ilustração desse grande homem de Deus, Máximo, o confessor do século VI. Ele tem um escrito chamado Centúrias para a Caridade, leia, maravilhoso. São 4 centúrias, né? 400 versos. E na segunda centúria, capítulo 8, ele diz uma coisa interessante. Ele fala assim, ó, quem combate a mãe das paixões, que é o amor de si mesmo, com a ajuda de Deus, expulsa facilmente as outras paixões. Mas quem é dominado pela primeira, que é a filáusia, está ferido e escravo de todas as outras. Interessante. Quer dizer, o problema com relação a esse texto, quando a gente diz e pressupõe que o início da caminhada com Cristo, porque Jesus fala, olha, se alguém quiser me seguir, primeira coisa, negue-se a si mesmo. É a primeira resolução, a primeira decisão que você tem que tomar como ser humano e como seguidor de Jesus. Mas a gente vai ver na caminhada que a gente deixa isso aqui por último. E crente, ele é cheio de dar volta, né? Sabe, pastor, essa área na minha vida ainda não está bem trabalhada pelo Espírito Santo. Já viu o crente assim? Ele fala até bonito, né? A voz muda. Sabe, pastor, eu tenho muitos bloqueios. Eu ainda sofro muito interiormente com relação a isso. Falo, rapaz, isso não é para você fazer depois. Isso era para você fazer lá atrás. No dia que você falou, eu vou seguir a Cristo. Primeira coisa, acabou eu. Mas ele vai mais longe, né? Filáusia é um amor irracional por si mesmo, ou seja, é um amor de si contra si. Eu separei aqui 2 exemplos para vocês entenderem melhor o que é esse dilema de você amar a si mesmo contra si mesmo. Primeiro, eu queria dar esses 2 exemplos aqui de falas do Nietzsche. Ele diz assim, o falso amor de si mesmo transforma a solidão em prisão. O cidadão não consegue enxergar que está preso. É a famosa Gabriela Batista. Conhece? Eu nasci assim, fui sempre assim, vou morrer assim. Vinícius de Moraes, no livro dos Sonetos, faz um poema e num dado momento ele fala assim, a maior solidão é a do homem encerrado em si mesmo. No absoluto de si mesmo, o que não dá a quem pede, o que ele pode dar de amor, de amizade e de socorro. Que coisa, né, irmãos? Quer dizer, o homem em si mesmado, o homem prisioneiro de si mesmo, do amor a si próprio, ele é incapaz de enxergar o outro, ele é incapaz de fazer o bem. Por isso você vai ver, e eu tive uma época que eu trabalhei muito em projetos sociais, rapaz, eu fico bobo no Natal, todo mundo vira bonzinho. E eu cuidava de um grupo de missionários católicos carismáticos, juntamente com o pai, que, aliás, isso me deu uma dor de cabeça. Outro dia eu conto essa história. Mas chegava no Natal, o que vinha de gente trazer presente, trazia bola. Nossa, bola, era bola para 5 anos que vinha. Eles dividiam, irmãos, com outros lugares de tanto que ganhavam. Bola, carrinho. Mas terminou o Natal, dia 26, ficava vazio, não aparecia ninguém. Ano novo era um deserto. E durante o ano você imagina. Quer dizer, aquelas pessoas, elas faziam um exercício de anestesia e de falta de reconhecimento. Então você vê o crente. Eu ia falar um negócio aqui, mas que é melhor não falar não, viu, Chiquinho? Fala ou não fala? Pode falar, irmãos? Bom, vocês deixaram, eu vou falar. Crente, quando vai fazer o bem, cara, é uma piada, né? Eu falei, irmãos, eu vi aqui, vamos abençoar, trazer doação de alimento.
Eu não sei o que acontece, irmãos. O crente tudo italiano, porque o que vem de fubá é coisa do outro mundo, velho. Cesta básica só vem fubá, farinha, sal, aquelas latinhas de tomate, elefante, aquela antiga, sabe? Pô, mas teu irmão não precisa de shampoo, teu irmão não precisa de pasta de dente, teu irmão não precisa de escova de dente. A gente é tão cara de pau que a gente dá para o irmão aquilo que a gente não quer mais, a gente lava, pá. E não, olha, é usado, mas está limpinho, viu? Pô, velho, você acha que é amor, você dá algo que nem para você serve mais? Meu irmão, vai no Brás, compra uma calça simples, mas compra uma calça nova para o seu irmão. Compra um tênis simples, mas compra um tênis novo. Compra uma camiseta simples, vai que nem eu, fenomenal. R$ 29,90. Compra 4, quanto que nós pagamos, amor? 4 sem conta, um negócio assim. Vai comprando, você vai diminuindo. Fenomenal, meu, R$ 29,99. Mas compra nova para o seu irmão, sabe? Então me parece, meus amados, que essa maldade interior, esse amor de si mesmo, nos impede não só de enxergar o básico da caminhada, de negar-se a si mesmo, mas o pior, nos torna cegos para o outro. 2 exemplos de gente que vive assim. Quando a gente fala de Filaus, eu separei uma definição aqui, que eu acho bem significativa. Diz assim: é um amor que a gente tem e que nós, querendo nos salvar, acabamos por nos perder. É que nem o cidadão que gosta de usar drogas, ou o cidadão que gosta de tomar umas canjibrinas, né? Ele gosta de uma manguaça. Aí ele se sente bem, mas então, eu inclusive, quando eu bebia, eu virava cantor, né, irmãos? Coitada da Mary. Cantava galopeira ainda. Quando eu cantava galopeira, era hora de dormir, né, irmãos? Quer dizer, a bebida, a droga faz aquele paraíso, e depois vem o dia seguinte. Quer dizer, a gente sabe que aquilo está fazendo mal. A gente sabe que aquilo está destruindo a gente. Qualquer pessoa racional sabe disso. Mas ele, embora sabendo que aquilo vai o destruir, ele ainda prefere aquilo do que a liberdade daquilo. Esse é o drogado. A mesma coisa, o exemplo contrário é a criança doente. Vai vacinar a criança, né? Ela esperneia, né, irmãos? Eu tenho dificuldade com injeção até hoje. Eu não quero ver, tá? Senhor. Eu fico orando, irmãos. Trauma, né, de injeção, tomei muita injeção na vida. Mas aí, aquelas lágrimas, aquela dor, e às vezes você tem que segurar a criança. Eu lembro meu filho, uma vez, precisamos dar um tratamento nele. Ele chorava desesperado, eu saí de perto e eu comecei a chorar de ver ele chorar. E a Meire lá segurando ele. Mas aquela dor que ele estava sentindo era justamente a salvação dele. Deu para entender, irmãos? A dor que a gente sente ao começar a negar-se a si mesmo, ao começar a abrir mão de suas vontades, de suas vaidades, de suas manias, a aparente derrota em situações de debate, de discussão, o aparente julgamento: você é bobo, deixa de ser tonto. Na verdade, é a nossa salvação. Porque Jesus disse: se você perder a sua vida, você vai ganhar. Aliás, o evangelho é diferente, né? Para ganhar, você tem que perder. O evangelho é melhor dar do que receber. Você já viu um negócio desse?
E a gente só dá testemunho que recebeu. Mas o milagre não é você receber um carro. O milagre é você dar um carro para quem precisa. Mas vai falar isso, nosso esse pastor endoidou, cara. Pirou. Amados, é claro que a gente quer Jesus. A gente quer seguir Jesus. Mas será que para nós é igualmente claro a necessidade de renunciarmos a nós mesmos? Será que nós rememoramos isso todos os dias? Será que a caminhada com Cristo, o abraço à cruz e à sua obra é óbvio para nós? A Filáusia nos engana e nos faz pensar que é possível seguir a Jesus em apenas alguns momentos, sem morrermos para nós mesmos. Para ganhar o reino dos céus e dar a vida ao serviço do projeto do reino, é necessário ter disposição para perder a própria vida, no sentido de que, para viver o plano de Deus, há que se esvaziar das próprias vontades, desejos e até mesmo da sua própria liberdade. Mas isso, irmãos, é demais para nós. Eu, às vezes, me encontro em situações em que, e isso eu falo como pastor, que quando eu percebo, primeiro eu, e até minhas orações. Senhor, primeiro eu, depois eu, e se sobrar lugar, põe eu de novo. É verdade, irmãos. A conclusão é que todos nós somos filauciosos. Todos nós, na verdade, estamos preocupados conosco mesmos, em primeiro lugar, e em muitas